Na aula de hoje, o que a gente vai ver é o chamado produto interno, mas antes de falar produto interno, eu queria só finalizar algumas definições que ficaram faltando da aula passada, né, que são, bem, na aula passada a gente já tinha definido isso, mas eu vou definir de novo, né, definição, né, a norma, do vetor V, em coordenadas x e y, a gente usa essa notação, né, duas barrinhas, V igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso a gente já tinha visto, que é a norma de um vetor. A gente viu também que um vetor, V, ele é dito unitário quando a sua norma é exatamente 1. Quando isso acontece, a gente chama o vetor de unitário. E essas duas coisas a gente já tinha definido, tá? E aí, uma coisa que a gente não viu foi o seguinte: se alfa é um número real e alfa é diferente de zero, a gente pode definir, na aula passada a gente definiu a multiplicação por escalar, mas a gente pode pensar também na divisão por escalar. O que seria a divisão por escalar? A gente sabe que se alfa é um número real diferente de zero, então alfa tem um número, tem um inverso multiplicativo, né, que a gente chama de 1 sobre alfa. Esse número 1 sobre alfa aí, quando multiplicado por um vetor, a gente diz que é como se a gente estivesse dividindo o vetor por alfa. Então, se alfa é um número diferente de zero, podemos definir o vetor V dividido por alfa. Eu pegar V e dividir por um escalar. Seria equivalente a se eu pegar um vetor, por exemplo, dividir por 2, ele diminuir em metade o seu comprimento. Se eu dividir por 3, ele divide na terça parte o seu comprimento. E por aí vai, né? Então, a gente define isso em termos da multiplicação por escalar. E a gente vai definir isso aqui por 1 sobre alfa, que é o inverso multiplicativo de alfa, multiplicado por V. Tá? Então, dividir por um escalar não é uma nova operação que vai exigir propriedades e outras coisas do tipo, não. Ela é uma multiplicação por escalar disfarçada. Ok? E, dito isso, a gente tem só mais uma definição aqui, que ficou faltando da aula passada, para fechar, que é a definição de versor. Tá? Se V é um vetor não nulo, então o vetor V dividido pela norma de V, lembra que se o vetor é nulo, a norma de V é zero, né? Então, já que o vetor é não nulo, eu posso dividir pela norma de V sem problemas. Então, o vetor V sobre norma de V é chamado de versor de V. Tá? Então, dado qualquer vetor, o versor desse vetor é o vetor V dividido pela norma de V. Tá? E eu vou deixar de exercício aqui vocês fazerem essa verificação, mas a característica importante do versor é que, vou pedir para vocês mostrarem aqui, talvez tenha até de exercício no livro, eu não lembro. Mostrar que o versor
de qualquer vetor é um vetor unitário. Tá? É um vetor unitário. Além de ser unitário, né, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor. É como se você estivesse trocando o vetor por um outro que tem tamanho 1 e aponta na mesma direção e sentido. Tá? Então, tentem fazer isso depois. Né? Essencialmente, é aplicar as propriedades da multiplicação por escalar que a gente viu na aula passada. Tá bom? E agora a gente já pode passar para o produto interno, que no Reis e Silva corresponde aí no capítulo 2, a seção 2.6. Tá? No Paulo Interli tem também essa parte de produto interno, só que ele faz num contexto do espaço tridimensional, e aí no finalzinho ele bota uma seção, eu acho que eu vou dizer qual é a página, na página 62, ele faz uma observação sobre o que é o produto interno ou produto escalar no plano, que essencialmente não muda muita coisa, só o modo de calcular é que vai mudar, mas assim, as propriedades continuam sendo as mesmas e por aí vai. E vale a pena dar uma olhada só nos exercícios depois. Mas vamos focar aqui na geometria do plano, tá? Então, produto interno. Alguns livros vão chamar de produto interno, outros livros vão chamar de produto escalar. Eu sou mais familiarizado com o termo produto interno, eu vou acabar usando mais essa expressão. Tá, o produto interno, veja só, produto interno é uma operação, tá, entre vetores, então a gente vai multiplicar dois vetores, só que ao contrário do que acontece, por exemplo, quando a gente faz contas com números reais, o resultado do produto interno não é um vetor, né? Eu não vou pegar dois vetores, multiplicar, e o resultado vai ser um novo vetor, não. O resultado do produto interno, também chamado de produto escalar, vai ser um escalar, e é por isso que a gente chama de produto escalar, porque o resultado do produto é um número, tá? Então, a gente vai ter uma função que pega um vetor e outro vetor e retorna um número real, tá? Esse número real, né, se a gente pega um vetor u e o vetor v, a nossa função produto interno, né, a nossa operação binária, vai pegar esses dois vetores e vai retornar o número chamado u vezes v, ou u interno v, ou o produto interno de u por v, e a gente vai definir esse número bem direitinho, tá? Tem duas maneiras de definir ele, tá? Que no fim das contas, óbvio que são equivalentes, porque se não fossem, perdi um pouco o sentido da coisa. E aí eu vou tentar seguir o roteiro do livro para tentar mudar um pouco a abordagem que eu venho dando a esse assunto. Tá? Então, a gente vai começar por definir o produto interno entre dois vetores. Ok? Então, dados os vetores u com coordenadas x1, y1 e v com coordenadas x2, y2, tá? O produto interno ou produto escalar entre u e v é o número real dado pela expressão. A gente vai indicar o produto interno entre dois vetores usando o mesmo símbolo de multiplicação de números reais, que em geral a gente coloca, né, u vezes v. Tá? Dificilmente a gente vai usar essa expressão sem colocar o ponto, tá? Só para lembrar que tem uma multiplicação aí. Então, o produto interno de u com v é, por definição, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, eu multiplico
as primeiras coordenadas, os dois vetores, multiplico as segundas coordenadas e depois eu somo os resultados. Tá? Só abrindo um pouquinho o conteúdo que a gente vai ver mais para frente, a única diferença que existe entre produto interno no plano e produto interno no espaço é que vai ter uma terceira coordenada aqui e a expressão vai ficar assim. Então, para vocês perceberem aí que assim, a diferença do plano para o espaço nesse contexto vai ser mínima. Tá? Então, esse é o produto interno ou produto escalar entre U e V. Então, só para fazer um exemplo besta, deixa eu botar aqui de azul exemplo. A gente pode pegar aqui, sei lá, U igual a 3, 2, e V igual a menos 1, 4. E aí, o produto de U por V vai ser 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 4, o que vai dar 8 menos 3, 5. Tá bom? Pode parecer estranho isso, né? A gente está pegando duas coisas, né? Dois vetores, e aí faz uma conta e o resultado dá um número aleatório, né? Mas a gente ainda vai desenvolver sobre o que é que esse número diz, né? Esse número ele vai ter muita coisa a dizer mais para frente, e a gente vai ver que ele está muito associado ao ângulo entre vetores, não só entre vetores, mas entre objetos geométricos em geral, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, quais são as propriedades desse número, do produto interno? Ups, não era isso que eu escrevi, não. Propriedades. Então, as propriedades do produto interno, pelo menos as primeiras que a gente vai ver agora, né, que são as chamadas propriedades algébricas, são as propriedades relacionadas com as operações entre vetores, são as seguintes. A primeira diz que o produto interno ele não depende da ordem que eu escrevo os vetores. Então, se eu fizer o produto interno de U com V, isso vai dar igual a se eu fizer o produto interno de V com U, qualquer que seja o par de vetores U e V. Tá? A segunda propriedade já relaciona o produto interno com a soma de vetores. E diz o seguinte, que se eu tenho U mais V, né, o resultado da soma de U com V vai ser um vetor, tá? Eu posso pegar esse vetor e multiplicar por um vetor W, e aí quanto é que vai dar esse resultado? Bem, o resultado vai dar igual a se eu fizesse o produto através da propriedade distributiva, né? U vezes W mais V vezes W. Da mesma forma, a gente pode fazer também se a soma estiver do lado direito no produto, né? O que, na verdade, está explícito na propriedade 1, que eu posso trocar de ordem, né? Então, se a soma estiver do lado esquerdo, eu uso a distributividade que eu coloquei. Se a soma estiver do lado direito, eu mudo a ordem e faço a distributividade. Então, fica só essa propriedade aí. A terceira já diz respeito à multiplicação por escalar, que diz que se um dos vetores está multiplicado por um escalar, digamos que a gente tem alfa v que multiplica u, isso é igual a v que multiplica alfa u, que é igual a alfa multiplicado por, botando na ordem que eu coloquei, né? Eu. Ou seja, se tem um número aí que está multiplicando algum dos vetores, eu posso colocar esse número onde eu bem entender dentro do produto interno. Eu posso colocar multiplicando o primeiro vetor, posso botar multiplicando o segundo, ou eu posso colocar ele para fora multiplicando o resultado do produto interno. Tá? Então, em certo sentido, a multiplicação por escalar ela se comporta bem com relação ao produto interno. Tá? Com essas duas propriedades aqui, a gente tem o que mais para frente vocês vão conhecer como uma forma bilinear simétrica por causa da primeira propriedade. Tá?
é um termo bonito para se referir a funções que preservam soma e multiplicação por escalar e não, como é que se diz, não são afetadas pela troca de ordem dos elementos. Tá? É só um nome bonito. A quarta propriedade é chamada de... já eu digo o nome. Diz que se o produto interno de U com U, se eu pego um vetor e multiplico por ele mesmo, o resultado desse produto interno ele vai sempre dar maior ou igual que zero, tá? E mais do que isso, se der zero, é porque U é o vetor nulo. Tá? Ou seja, o produto de um vetor por ele mesmo vai ser sempre positivo, dando zero somente quando o vetor for o vetor nulo. Tá? Isso se chama propriedade... o produto interno é uma operação positiva definida. E por último, por hora, né? A gente vai ver muitas outras propriedades. Se eu fizer o produto de um vetor por ele mesmo, o resultado vai ser a norma desse vetor ao quadrado. Tá? Então, o produto interno está diretamente relacionado com a norma de vetores. Certo? De maneira que, quando a gente for mais para frente, né, álgebra linear, outras próximas disciplinas, vocês vão observar que o conceito de comprimento, ele é meio defasado, ele é meio difícil de você botar em outro lugar que não seja o espaço tridimensional, bidimensional, plano, né, essas coisas. Mas produto interno é uma coisa que a gente consegue colocar em muitas situações. A gente consegue colocar produto interno em conjunto de polinômios, a gente pode botar produto interno em conjunto de funções, tá? Então, essa expressão aqui, essa propriedade do produto interno, ela vai permitir que a gente estenda o conceito de comprimento para esses lugares, para esses conjuntos. Então, a gente vai definir o que é o comprimento de uma função ou um comprimento de uma matriz, tudo isso em termos do produto interno que a gente define aquele espaço através dessa expressão. Tá? Então, o produto interno ele vai ser um objeto muito importante na vida de vocês, assim, daqui para frente. Tá? E tem essas propriedades aí. Eu não vou fazer a demonstração de todas elas, tá? Mas eu vou fazer, sei lá, de uma, e vou deixar as outras de exercício para vocês fazerem, porque o meio de fazer essa conta vai ser exatamente o mesmo, tá? Que é fazer o seguinte. Demonstração. Tá, então, para o primeiro, o que é que eu quero mostrar no primeiro? Que se eu fizer o produto de U com V e de V com U, o resultado vai dar o mesmo, seguindo a definição que eu dei, né, da multiplicação lá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar U com coordenadas x1, y1, e V com coordenadas x2, y2. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aqui do lado esquerdo, vou fazer essa conta aqui do lado direito, e eu vou ver se dá igual. Se dá igual, é porque a propriedade vale, e vale para todo par de vetores, porque as coordenadas que eu coloquei para os vetores aqui são coordenadas arbitrárias, né? Então, vai valer. Então, vamos fazer essa conta. Se U é x1, y1 e V é x2, y2, então U, vou botar aqui para dar para escrever tudo numa linha só, U vezes V vai ser x1, x2, mais y1, y2, pela definição de produto interno que a gente colocou aqui em cima, né? Multiplica as primeiras coordenadas, multiplica as segundas e soma. Era isso. Só que o produto de números reais a gente sabe que não importa a ordem. Então eu posso trocar a ordem dos elementos dos termos aqui dos dois produtos, e isso não vai interferir no resultado final. Então isso vai ficar x2 vezes x1 mais y2 vezes y1. E essa seria exatamente a expressão que a gente iria obter se a gente fizesse essa conta trocando os vetores de lugar. Se a gente fizesse V interno U. Então está aqui demonstrada a propriedade 1. Tá? Que se eu trocar a ordem dos vetores, o resultado do produto interno vai continuar sendo o mesmo. Ok?
Então, para fazer os outros, que eu vou deixar de exercício, deixa eu colocar aqui, exercício, demonstrar 2, 3, 4 e 5. Você vai tentar fazer a mesma coisa. Você vai colocar coordenadas arbitrárias lá, sei lá, na segunda. U é x, y1, V é x2, y2 e W é x3, y3. Faz a conta de um lado, faz a conta do outro, verifica que dá igual, então porque a propriedade vale. E por aí vai. Então tentem fazer, que vale a pena. Assim, é um exercício interessante para ver se vocês entenderam bem como é que funciona a coisa toda. Tá? E vamos ver algumas aplicações dessas propriedades. Então, exemplos. Estou botando de azul. Estou trocando a ordem das cores tudo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. O primeiro exemplo é sendo U um vetor com comprimento 4, V um vetor com comprimento 2, e digamos que o produto interno entre U e V seja 3, calcule 3U menos 2V multiplicado por menos U mais 4 mais 4V. Então tá aí esse exemplo. Tá? Isso vai ser uma situação bastante recorrente, porque nem sempre a gente está com coordenadas dos vetores para fazer as contas. Muitas vezes a gente tem só algumas propriedades, sei lá, o ângulo entre os vetores, por exemplo. A gente vai ver que dá para tirar o produto interno dali. Então, assim, as propriedades que a gente viu agora, elas vão permitir resolver esse tipo de situação sem necessariamente saber as coordenadas dos vetores. Vamos resolver. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte. O que eu quero fazer é 3U menos 2V multiplicado por menos U mais 4V. E aí, por hora, vamos tentar fazer devagar, explicitando em cada etapa quais foram as propriedades que a gente usou. Então, tá aqui as 4 propriedades. A primeira propriedade é a comutatividade. A segunda é a distributividade. A terceira é a da multiplicação por escalar. E a quarta é a do positivo definido e a quinta é a da norma. Então, vamos tentar identificar em cada etapa da conta onde é que a gente está usando cada propriedade. Certo? Então, veja só. Primeiro, o que é que a gente pode fazer aqui? Tá? Observe que aqui eu tenho um vetor. Tá? Se eu fizer essa conta, se eu soubesse as coordenadas, por exemplo, eu ia ter um vetor aqui, que eu vou chamar de W, só para ficar bem compreendido como é que eu estou usando a propriedade aqui. Tá? E eu estou multiplicando W por uma soma de vetores. Então, o que é que a propriedade 2 diz? A propriedade 2 diz que se eu tenho o produto de um vetor por uma soma, esse produto ele pode ser distribuído dentro da soma. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar esse W, né, que na verdade é 3U menos 2V, e eu vou distribuir na soma do lado direito. Então, eu vou ficar com... eu vou abrir um parêntese aqui. W, que multiplica menos U, mais W, que multiplica 4V. Então, ficou assim. Né? Só que W, a gente sabe quem é, a gente não precisa ficar colocando W.
eu vou só colocar aqui, quem é W, W é 3U menos 2V. 3U menos 2V. E aí, já fizemos a primeira parte. Tá? Agora, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, em cada uma dessas parcelas. Porque aqui eu tenho uma soma, né? Lembra que U menos V é a soma de U com o oposto de V. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma soma. Uma subtração é uma soma disfarçada. Então, eu vou distribuir esse produto aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Distribuir esse produto. E aí a gente vai ficar com o seguinte. Deixa eu botar mais para cá para eu ganhar um espacinho. A gente vai ficar com 3U, que multiplica menos U, menos 2V, que multiplica menos U. Acho que eu vou precisar de mais espaço. Aí agora, mais 3U, que multiplica 4V, menos 2V, que multiplica 4V. E aí ficou assim a nossa expressão, né? Ganhou vários termos. Ok? Agora vamos trabalhar cada um por si só. Por quê? Menos U é, na verdade, menos 1 vezes U. E aí, o que é que eu posso fazer aqui? Quando eu usar a propriedade da multiplicação por escalar, eu posso pegar os escalares e colocar multiplicando o resultado final do produto interno, né? Então, esse 3 vem aqui para fora multiplicando, o menos 1 também. Então, no fim das contas, a gente fica com menos 3, que multiplica U vezes U. Menos. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um 2 que multiplica V, vem aqui para fora. E eu tenho o menos 1, vem aqui para fora também. Então, vai ficar mais 2, que multiplica V vezes U. E dando sequência, mais 12, U vezes V, menos 8, V vezes V. Então, a gente ficou com essa coisa bonita aí. E aí, a gente vai continuar aplicando propriedades, tá? Nesse primeiro termo, a gente consegue aplicar uma propriedade que é a última, né, a respeito da norma. Se eu tenho um vetor multiplicando por ele mesmo, isso é a norma do vetor ao quadrado, então vai ficar menos 3, norma de U ao quadrado, mais, aqui eu tenho V vezes U, e aqui eu tenho U vezes V, só que a ordem do produto interno não importa. Então, na verdade, isso aqui é 2U vezes V, mais 12 U vezes V. E aí eu posso colocar U vezes V em evidência, ficando com 14 U vezes V. E por último, menos 8V vezes V é menos 8 norma de V ao quadrado. Tá? Com isso, a gente fez o máximo de simplificação que a gente podia fazer, restando agora só substituir os dados do problema que estão aqui em cima. Né? A norma de U é 4, portanto, aqui vai ficar menos 3 vezes 16, mais 14, vezes U vezes V é 3, menos 8 vezes norma de V é 2, que é ao quadrado dá 4. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar 3 vezes 16 dá 48, menos 48. 14 vezes 3 dá 42. E 8 vezes 4, 32. Isso vai me dar 10, menos 48 mais 10, menos 38.
Ok? Deu para entender direitinho a utilização dessas propriedades? Beleza. Tá? Em resumo, o que foi que eu fiz? O que eu fiz foi multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse. Tá? Só que eu fiz devagar porque eu quis explicitar em cada etapa qual daquelas propriedades a gente estava usando. Tá? Para vocês entenderem a importância daquelas propriedades nessa maneira de resolver. A gente só pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, né, de distribuir desse jeito, quando a gente tem aquelas propriedades. Se a gente não tiver aquelas propriedades, muita coisa vai por água abaixo. Tá certo? Então, é isso. Em outras situações, você pode fazer mais direto, claro, usando essa regra aí, aplicando a distributividade de maneira mais direta. Ok? Outro exemplo é mostrar que a norma de U mais V ao quadrado, né? Lembra daquela fórmula do quadrado da soma, né? Só que aqui no caso é a norma do quadrado da soma é igual a o quadrado da norma do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo em norma. Então, para esse segundo exemplo, vamos verificar essa expressão. Tá? O que vai permitir deixar aqui para vocês, eu vou deixar logo de cara 2 exercícios, né? Que são fazer a norma da diferença, U menos V ao quadrado, me dizer quanto é que vai dar e mostrar, e fazer o produto da soma pela diferença, né? Aqui no caso eu tenho um produto interno, dizer quanto é que vai dar esse produto e mostrar, claro. Vou deixar de exercício para você, mas vamos fazer só o que está em azul. Então, mostre que a norma da soma ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Eu falo aqui quadrado do primeiro e do segundo, mas só uma observação rápida, tá? Não existe U ao quadrado, tá? Isso não significa U vezes U. Tá? Você não vai encontrar nenhum livro que diga isso, que U vezes U é U ao quadrado. Então, isso aqui não existe, tá? Quando você faz U vezes U, né, com produto interno, o resultado disso é a norma de U ao quadrado, e não U ao quadrado, ok? Não escrevam U ao quadrado. Quando você escreve U ao quadrado também, né, um problema grave, leva a impressão de que você pode escrever U à terceira, U à quarta, U à quinta, mas o produto interno ele não funciona dessa forma, você não multiplica várias vezes para o produto interno. Até porque quando você multiplica 2 vetores, o resultado é um número. Então, se você botar um terceiro vetor, já não é mais um produto interno, já é uma multiplicação de um vetor por um escalar. Então, não faz sentido você pensar em U à terceira como U vezes U, por exemplo. Isso não faz o menor sentido. Então, por esse motivo, também não vai fazer U ao quadrado. Professor, Ok? Diga, Luiz. eu acho até que quando o senhor apresentou o exemplo anterior, eu imaginei, assim que vi, imaginei ainda pegar aquela norma de U igual a 4 norma e aplicar a primeira propriedade, a propriedade 5, e aí de repente encontrar valores. Eu acho que eu ia acabar numa situação dessa, né, de U vezes U. Mas foi o que aconteceu aqui, né? Aqui. U vezes U, que aqui a gente transformou em norma de U ao quadrado. Na minha cabeça eu não ia começar por onde o senhor começou, já ia tentar jogar esse V aí, transformar aquele 4 ali em norma, enfim, ia trabalhar ao contrário, né? Eu não sei se ia chegar, Você mas o faça que vem e na veja se cabeça. daria certo.
Você está dizendo certo. assim, no lugar de U aqui, você queria colocar o 4, é isso? Não, ali onde a gente tem sendo norma de U igual a 4. E aí eu pensei, norma de U ao quadrado é igual a U vezes U. Aí pensei alguma coisa desse tipo. Se eu levar o quadrado aqui, eu levava o 4 ao quadrado. E aí eu ia Isso. chegar aqui, U vezes U é igual a 16. E eu não sei se eu ia chegar, no final, eu ia conseguir aplicar aqui na Tente, solução. Não sei se eu entender. tente. Eu Se vou, eu você vou tentar também conseguir, para ver. se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar depois, mas tente Pronto. fazer. Tentar Ok, não ok. custa nada, tá bom? Certo, certo. Obrigado. Vamos resolver essa aqui, então, de mostrar que o quadrado da soma é a mesma expressão que a gente via lá na sétima série. Então, como é que a gente faz isso? Demonstrar essa expressão aqui é simplesmente realizar o produto interno, tá? Lembrando que a norma de U mais V ao quadrado é o produto interno de U mais V por U mais V, que é a propriedade 5. Tá? A propriedade 5 diz exatamente isso, que se eu multiplico um vetor por ele mesmo, o resultado é o quadrado da norma. Então, isso vai dar quanto, né? Aí a gente aplica a propriedade que a gente acabou de ver, né? Multiplica aqui e aí a gente vai ficar com, já sendo mais direto, a gente vai ficar com U vezes U, mais U vezes V, mais V vezes U, mais V vezes V, e aí reaplicando as propriedades que a gente acabou de ver, deixa eu ganhar um espacinho aqui. Aplicando as propriedades que a gente acabou de ver, né? U vezes U é a norma de U ao quadrado. U vezes V e V vezes U são a mesma coisa, então isso vai ficar 2 vezes U vezes V, mais V vezes V, que é a norma de V ao quadrado. Então está aqui demonstrada aí a expressão para o quadrado da soma de vetores, né? No caso, a norma ao quadrado da soma de vetores. Ok? Então tentem fazer esses outros dois depois, para ver como é que fica. Ok? Uma outra maneira de visualizar o produto interno é a outra definição que eu falei, né? A definição chamada definição geométrica, que é a seguinte. Definição sendo U e V dois vetores, então a gente vai dividir isso em duas partes, porque vai ser necessário. Se U é zero, ou V é zero, tá? Se um desses dois vetores for o vetor nulo, então a gente define o produto interno de U por V como sendo zero. Tá? Não parece muito geométrico não, mas é porque a parte geométrica vem aqui depois. Que se U for diferente do vetor nulo e V também for diferente do vetor nulo, deixa eu botar assim, e se eu tenho U diferente de zero, V diferente de zero, e aí, bem, colocando os vetores com mesma origem, tá, digamos que aqui é U, aqui é U e aqui é V, então eu tenho um ângulo formado aqui entre esses dois vetores, tá? E aí eu vou chamar esse ângulo de θ. Então, se V é diferente de zero, U é diferente de zero, e θ é a medida do ângulo entre os vetores U e V, então, o produto interno de U com V é, por definição, o tamanho de U vezes o tamanho de V, vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Tá? Então, essa é a segunda definição de
de produto interno, a definição geométrica, que o pessoal chama, tá? Por que a gente precisou definir o primeiro caso ali como zero de maneira direta? Porque se um dos vetores for o vetor nulo, fica complicado você dizer quem é o ângulo entre os vetores, né? Aqui tem U e V, tá? Aqui é o vetor nulo, né? Não fica visível, né? O ângulo. E, de fato, a gente não tem um ângulo. Então, a gente define a parte que quando um dos vetores for zero, o produto é zero. Tá? Então, esse é o produto interno. Uma observação que eu vou colocar aqui antes que eu esqueça é que o ângulo entre dois vetores é sempre um ângulo menor do que 180 graus. Tá? Então, se eu tenho dois vetores aqui, de fato, eu tenho dois ângulos determinados por esses vetores, né, que seriam esse e esse aqui, por exemplo. Qualquer par de vetores vai me dar esses dois ângulos, tá? E aí o ângulo que a gente chama do ângulo entre os vetores é sempre o ângulo menor do que 180, ok? Então, vou colocar aqui exatamente essa observação. Θ é sempre menor ou igual que π radianos e maior que zero. Tá? Essa é a definição. Agora, sim, para ser equivalente, a gente precisa verificar que o resultado vai dar igual mesmo, né? Que, de fato, se eu usar uma definição ou a outra, o resultado da conta vai ser sempre o mesmo. Então, vamos fazer essa verificação aqui rápida e simples. Eu ia fazer de um jeito, mas eu acho que assim vai ficar melhor. Tá. Então, como é que a gente verifica? Vou botar aqui como demonstração. Demonstrar uma definição é meio estranho, tá? Mas, na verdade, eu estou mostrando a equivalência entre as duas definições. Então, veja só. A gente já sabe que o produto interno tem aquela expressão lá para calcular, né? Acho que eu vou fazer do jeito que eu estou mais acostumado a fazer. Então, veja só. Vou colocar aqui uma figura para ajudar. Aqui está o vetor U. Aqui está o vetor V. Tá? Aqui eu tenho o ângulo entre os vetores, certo? E usando esses dois vetores aqui, a gente tem esse terceiro vetor aqui, que fecha esse triângulo, que é chamado de V mais ele tem que dar U, então ele é U menos V. É só você observar que se eu somar esse com esse, né, o resultado dá U, que é o que a gente espera. Então, veja só. Aqui eu tenho um triângulo, tá? E como todo triângulo, vale a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz? Pela lei de cossenos, a gente tem que a norma de U menos V ao quadrado, que é o tamanho do lado oposto ao ângulo, é igual a norma de U ao quadrado, que é o comprimento desse lado aqui, mais a norma de V ao quadrado, que é esse comprimento aqui, menos 2 vezes a norma de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ, tá? É isso que diz a lei dos cossenos. Em particular, né, se o triângulo for retângulo, se o ângulo θ for de 90 graus,
U e V são os catetos, e aí a gente fica exatamente com o teorema de Pitágoras, né, quando a gente aplica a lei dos cossenos. Então, a gente tem aí a lei dos cossenos, e esse lado esquerdo aqui, eu coloquei de exercício para vocês fazerem, mas a gente consegue uma expressão para isso, usando o produto interno, como a gente definiu anteriormente, né? Que é fazendo o seguinte, que é fazendo norma de U ao quadrado, mais 2 vezes o produto interno de U com V, ou mais não, desculpa, menos, mais norma de V ao quadrado. Mas se bem que eu deixei de exercício para vocês, aí vai ser meio sacanagem eu usar isso, então eu não vou usar isso não. Apaga aí. Vou fazer de outro jeito. Tá. Então, estamos aqui com a lei de cossenos. Então, se U tem coordenadas x1, y1, e V tem coordenadas x2, y2, substituindo essas coordenadas aí na expressão, a gente consegue calcular tudo, né? A gente consegue calcular U menos V, calcula a norma, eleva ao quadrado, a gente consegue fazer todas as contas que estão aí nessa expressão. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Do lado esquerdo, a gente tem norma de U menos V ao quadrado, e U menos V é x1 menos x2, y1 menos y2. Se eu calcular a norma de U menos V ao quadrado, isso vai me dar x1 menos x2 ao quadrado, y1 menos y2 ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado aqui, vai ficar x1 ao quadrado menos 2 x1, x2, mais x2 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, menos 2, y1, y2, mais y2 ao quadrado. Tá? Só continha. Não fez nada de absurdo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Se eu estiver indo muito rápido, por favor, avisem aí, senão eu vou embora. Então tá aqui U menos V ao quadrado. Só que se eu desenvolver também o lado direito dessa expressão, esse pedaço aqui, vê o que é que eu vou ficar. Eu vou ficar com norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, menos 2 vezes norma de U, norma de V, vezes o cosseno de θ. Isso vai me dar quanto? Norma de U, tá aqui, né? x1, y1 é U, então vai ficar norma de U ao quadrado, dá x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, é x2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, menos, e essa outra parte eu vou deixar do jeito que está, porque vai ser útil fazer isso. Então, eu vou deixar isso como menos 2, norma de U, vezes norma de V, vezes o cosseno de θ. Então, agora, se eu igualar essa parte com essa, né, essas duas coisas são iguais por causa da lei de cossenos. Então, se eu igualar essas duas coisas aqui, eu vou poder cancelar x1 ao quadrado com x1 ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado, x2 ao quadrado com x2 ao quadrado, y2 ao quadrado com y2 ao quadrado, sobrando só o seguinte. Vou tirar esses cortes, porque senão vai ficar estranho. Sobrando o seguinte. Quando eu fizer todos os cortes, eu vou ficar com menos 2, que multiplica x1, x2, mais y1, y2, né? Eu vou ficar com esses dois pedaços aqui, menos 2, x1, x2, menos 2, y1, y2, e aí eu coloco o menos 2 em evidência, fica isso aqui, dando igual a menos 2, menos 2 vezes norma de U, vezes norma de V, vezes o cosseno de θ. Aí agora, né, se eu cortar o menos 2 com o menos 2, eu fico exatamente com a relação que eu estou procurando, que é a que relaciona
a definição geométrica de produto interno, né, norma de U vezes norma de V vezes cosseno, que a gente acabou de ver, com a definição algébrica, que foi a que a gente definiu lá no começo da aula, né? Então, isso vai me garantir que o produto interno de U com V pode ser calculado também fazendo norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, isso já verifica para a gente que as duas formas de calcular o produto interno vão dar o mesmo resultado, qualquer que seja a situação. Tá? Beleza? Alguma pergunta? Pergunta. Não deixa passar nada, não. Então, a gente tem essas duas maneiras de definir o produto interno, essas duas formas de calcular, tá? E cada uma vai ser útil em alguma situação, tá? Então, é importante ter em mente isso. E aí, vamos fazer um exemplo onde a gente usa essa definição nova, né? Exemplo. Então, primeiro exemplo, sendo norma de U igual a 2, norma de V igual a 3, e ângulo entre U e V igual a 120 graus, calcule. Letra A, tem 3 letras aqui, mas eu vou deixar uma para vocês fazerem, que é U vezes V, calcular o produto interno de U com V. Letra B, calcular a norma do vetor U mais V. Letra C, calcular a norma do vetor U menos V. Aí eu vou fazer o primeiro, a letra A e a letra B, e vocês fazem a letra C depois. Tá? Todos esses exemplos, eles estão lá naquele outro, o Paulo Interli. Eu só fiz pequenas adaptações no caso de alguns exercícios que são de espaço tridimensional, para geometria do plano, mas assim, todos os exercícios estão lá. Se vocês quiserem verificar depois, fazer de novo. Tá? Então, vamos lá. Sendo norma de U igual a 2, norma de V igual a 3, então, para a letra A, quem vai ser o produto interno de U com V? O produto interno de U com V, o produto escalar de U com V, a gente acabou de definir e redefinir como sendo a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre os vetores V e V. Então, a gente só precisa colocar essas coisas no lugar e fazer as contas. Norma de U é 2, norma de V é 3, cosseno de 120 é quanto? Quanto é o cosseno de 120? Ninguém vai dizer não quanto é o cosseno de 120. É meio? Quase. Eita. É menos meio. Isso. Ah, é no segundo quadrante, né? Isso. Eu esqueci. Então, deu menos 3. Tá? Então, produto interno de U com V é menos 3. Na letra B, a gente tem U mais V, né? Ele quer calcular a norma de U mais V. Só que calcular a norma de U mais V fica complicado quando você não sabe as coordenadas nem de U nem de V. Tá? Então, a maneira de resolver esse problema é
não calcular a norma de U mais V, mas sim calcular a norma de U mais V ao quadrado. Que a norma de U mais V ao quadrado, a gente já calculou lá atrás, né? E a gente viu que isso é U mais V vezes U mais V. E aí, usando as propriedades, a gente viu que isso era a norma de U ao quadrado, mais 2 vezes U interno V, mais norma de V ao quadrado. E o resultado vai dar norma de U, a gente sabe que é 2, então norma de U ao quadrado é 4, mais U interno V a gente já viu que é menos 3, né? Então isso vai dar menos 6, mais norma de V ao quadrado, que é 3, vai dar 9. Então isso vai dar 4 menos 6 menos 2, menos 2 mais 9, 7. Tá? Só que a gente precisa lembrar que o que ele pediu para calcular não foi a norma de U mais V ao quadrado, foi a norma de U mais V. Então, se a norma de U mais V ao quadrado é 7, a norma de U mais V é raiz de 7. Ok? Da mesma forma, a gente calcula a letra C, e aí vocês vão fazer aí de exercício. Beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Pessoal, Diga, Lady. por que raiz de 7? Eu me perdi aí. Porque, ó, a gente fez a conta da norma ao quadrado, Ah, né? sim, Então, sim. a norma ao quadrado é 7, mas ele quer a norma, então é só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Entendi. Obrigada. Tá bom? Nada. Deixa eu ver. Beleza. Então, mais algumas propriedades do produto interno. Que a gente pode tirar por causa da expressão nova que a gente tem, tá? São as seguintes. A primeira propriedade é uma desigualdade muito conhecida, tá? E ela é muito conhecida justamente por caracterizar produtos internos em situações mais gerais, tá? Que é a chamada de desigualdade de Schwarz. Ela diz assim, que se eu tiver o produto interno de U com V, calcular o módulo desse produto interno, tá? Esse número vai dar menor ou igual que o produto das normas. Tá? Essa desigualdade aí, ela é conhecida como desigualdade de... deixa eu falar aqui o nome dele, que é difícil. Schwarz. Desigualdade de Schwarz. Tá? Em termos mais simples, ela diz que o módulo do produto é menor ou igual que o produto das normas. Tá? A segunda propriedade também é muito conhecida e é chamada de desigualdade triangular, que ela diz o seguinte, que a norma da soma, a norma, porque a soma é um vetor, né, é menor ou igual que a norma de U vezes mais a norma de V. Ela se chama desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Triangular porque se eu tenho um vetor, outro vetor aqui, U, V, o vetor soma fecha o triângulo aqui, né?
Então, o que ele está dizendo é que o comprimento da soma, que é esse comprimento aqui, é menor do que a soma dos comprimentos. Né? Então, ele está dizendo que ir pela diagonal da soma é mais rápido do que ir por U e depois por V. Mais rápido, na verdade, mais curto, né? Tá? Que outras propriedades? Essa aqui é importante. Terceira. Que diz que se o produto de dois vetores é maior que zero, então o ângulo entre os dois vetores é agudo, ou seja, θ está entre zero e π sobre 2, e se o produto interno for negativo, então θ é obtuso, significa que θ está entre π sobre 2 e π. E por último, vou botar até como outra propriedade. Por último não, tem mais um ainda. Se θ, se o produto interno de U com V dá zero, então θ é igual a 90 graus ou π sobre 2 radianos. Tá? Essa propriedade aqui é extremamente importante. Aí ela vai... ela tem que ficar em um espaço bem vasto dentro do coração, porque essa propriedade em particular vai ser usada muito ao longo da graduação de vocês. Tá? Que diz que se o produto interno der zero, os vetores são ortogonais. Vale também a recíproca. Se os vetores são ortogonais, então o produto interno dá zero. Então, é muito importante memorizar isso. Tá? Em certa situação, sempre que se falar assim, não sei o que é ortogonal, não sei o que, o produto interno de alguma coisa vai dar zero. Por causa disso. Tá? É uma relação bem conhecida da matemática. E a última, agora sim, a última propriedade, que na verdade diz respeito a calcular o ângulo entre dois vetores, usando o produto interno, né? Já que a gente sabe que o produto interno de U com V é a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo. Então, se a gente souber calcular o produto interno, por exemplo, se a gente souber as coordenadas, né, a gente consegue calcular aqui, e as normas, a gente tem condição de calcular o cosseno do ângulo, porque aí o cosseno do ângulo vai ser produto de U com V dividido pelo produto das normas. Tá? Deixa eu colocar aqui. O cosseno do ângulo entre dois vetores é produto interno dividido pelo produto das normas. Beleza? E vamos verificar brevemente cada uma das propriedades. Tá? São propriedades bem simples. A desigualdade de Schwarz, ela é fácil, pelo seguinte. Primeira, que é a desigualdade de Schwarz, é porque o cosseno de qualquer ângulo está sempre entre 1 e menos 1. Então, se eu multiplicar por todos os termos dessa desigualdade aí, multiplicar norma de U e norma de V, eu vou ficar com norma de U, menos
norma de U vezes norma de V é menor ou igual que o cosseno de θ. Vou botar embaixo porque eu acho que eu vou precisar, peraí. Senão vai faltar espaço. É menor ou igual que norma de U vezes norma de V vezes o cosseno de θ, que por sua vez é menor ou igual que norma de U vezes a norma de V. Então, tudo que eu fiz foi multiplicar aqui por norma de U vezes norma de V, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. E aí a gente ficou com essa sequência de desigualdades. E aí, isso me diz o seguinte, essa expressão aqui do meio é o conhecido produto interno, tá? Então, se o produto interno está entre menos U interno V, ou desculpa, se o produto interno de U com V está entre menos norma de U vezes norma de V e mais norma de U vezes norma de V, então é porque o módulo do produto interno é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V, né? A propriedade de módulo lá. Então, está demonstrada aqui a desigualdade de Schwartz. A segunda propriedade, vamos ver aqui se eu lembro como é que verifica ela. Ela é a desigualdade triangular, né? Eu vou só reescrever ela aqui. Ela diz que a norma da soma é menor ou igual que a soma da norma, das normas. E aí vamos ver. Tá. Vê só. A norma da soma ao quadrado, a gente sabe que vai ser norma de U vezes, norma de U ao quadrado, mais 2 vezes U vezes V, mais norma de V ao quadrado. Certo? E aí vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, todo número é menor ou igual que o seu próprio módulo. Então, se eu trocar U interno V pelo módulo de U interno V, eu vou ter uma expressão que é maior. Então, isso vai ficar norma de U ao quadrado, mais 2 vezes módulo de U interno V, mais norma de V ao quadrado, né? Lembra que todo número é menor ou igual que o seu módulo. E daqui a gente tem a desigualdade de Schwartz, que diz que o produto interno em módulo é menor ou igual que o produto das normas. Então, isso vai ficar norma de U ao quadrado, mais 2 vezes norma de U, vezes norma de V. Isso é uma aplicação direta da desigualdade que a gente acabou de verificar. Então, se eu trocar o módulo do produto interno pela norma, pelo produto das normas, a expressão aumenta mais uma vez. Resultado. Norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que a norma de U ao quadrado, mais 2 vezes norma de U vezes norma de V, mais norma de V ao quadrado. E essa expressão aqui, ela é uma velha conhecida lá do ensino da 7ª série, 8º ano, que é o quadrado da norma de U mais norma de V. Tá? Então, resultado da ópera, norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que norma de U mais norma de V ao quadrado, tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então, a norma de U mais V é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V, que está verificada a segunda parte, a desigualdade triangular. Tá? Essas duas desigualdades aí, elas têm uma utilidade prática muito interessante.
A primeira, ela garante que você pode, por exemplo, a gente sempre vem falando aqui de espaços vetoriais mais gerais, né? Diz que se a gente consegue colocar produto interno em um ambiente, em um espaço vetorial, a desigualdade de Schwartz garante que esse produto interno vai poder definir uma noção de ângulo desse conjunto, tá? Que vai ser dada pela expressão que a gente viu há pouco tempo. E essa segunda, ela garante, vamos dizer assim, propriedades boas relacionadas ao comprimento. Que foi o que eu falei a respeito do triângulo, né? Aqui a gente tem U, aqui a gente tem V, né? Então, por questões práticas, não é interessante que essa diagonal tenha um comprimento maior do que a soma das outras duas. Tá? Então, quando a gente verifica a desigualdade triangular, na verdade, a gente está verificando que a noção de distância, a noção de comprimento que aquele conjunto tem, ele tem boas propriedades. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu não consegui entender muito bem, não, essa segunda proposição. Essa aqui? Uhum. Que parte? O começo ali, o senhor disse que era a norma de U mais V ao quadrado é igual a isso. Isso aí eu entendi, mas depois virou uma desigualdade. Eu não entendi Pronto. essa passagem. A segunda parte é aqui. Porque todo número é menor ou igual que o seu módulo. Tá sabendo disso? Agora sim. Quem é o módulo de 3? No caso é 3. É 3. Que é igual a 3. Mas quem é o módulo de menos 3? É 3 também. É 3 também, que é maior do que menos 3. Né? Então, o módulo ela é uma função que ou ela deixa igual ou ela aumenta o número. Então, sempre que eu tiro o módulo de um número real, o resultado dessa conta ela vai sempre ser um número maior ou igual que o número que está dentro do módulo. Certo. Tá? Então, beleza. Eu troquei esse número pelo módulo dele. Então, o que é que isso faz com a expressão toda? A expressão anterior, ela é menor do que a segunda. Entendeu? Essa parte? Entendi. Aí, a próxima, a gente usa a desigualdade de Schwartz, que diz que o módulo do produto interno é menor ou igual que o produto das normas. Então, eu troco isso aqui e aqui fica um menor ou igual de novo. Entendeu? Entendi. E aí, pronto. Aqui é A mais B ao quadrado. A gente fatora. E aí é só tirar a raiz. Acho que eu entendi. Ok? Então, vamos para a terceira. Eu tava na mesma dúvida também, mas aí essa daí já chegou. Na verdade, o fato do senhor acrescentar, como a gente não tem número, né? Na verdade, são representados por letras, vamos dizer assim, a gente pode aumentar quanto for o lado direito, já que ele está dizendo que o esquerdo vai ser sempre menor. Então, se eu boto um número maior, continua a ser verdade aquela desigualdade. Exato. Se por algum motivo a desigualdade fosse da próxima não fosse a mesma desigualdade, aí a gente teria um problema, né? Mas nesse caso não. Nesse caso eu troquei a expressão por uma coisa maior e aí continuei trocando por outra coisa maior ainda e aí foi o que deu a garantia da desigualdade. Né? Entendi. Sempre utilizando uma propriedade, que aí já provou, então posso usar. Okay. Exato. Pronto. Terceira propriedade do produto interno, qual era mesmo? É a dos ângulos, tá? Essa eu vou só fazer uma observação a respeito, que é a seguinte. Lembra como é o gráfico do cosseno, né? Vou colocar aqui o gráfico do cosseno, só para dar uma ilustrada. Então, aqui do menos 1. O gráfico do... O gráfico do cosseno aqui de 0. Aí aqui a gente tem π sobre 2. Π, né? O gráfico do cosseno é exatamente assim, né? De 0 a π. Lembra que a gente está falando de ângulo entre vetores, e ângulo entre vetores é sempre menor do que π. Então, essa parte vai ser essencial, vai ser suficiente para a nossa análise. E aí, o que a gente observa, por exemplo, é o seguinte. O que é que acontece se o produto interno
for positivo. Ora, produto interno é norma de U, que é positivo, vezes norma de V, que é positivo também, vezes o cosseno do ângulo. Então, se o produto interno é positivo, é porque o cosseno do ângulo é positivo. Desculpa aí as motos, mas é a vida. É porque o cosseno do ângulo é positivo. E aí, para que valores de θ, o cosseno de θ é positivo? Né? O cosseno de θ é positivo para valores de θ entre 0 e 90 graus. Portanto, θ é um ângulo agudo. Mesma coisa serve para, como é que se diz? Para a questão do obtuso, né? Para a questão do obtuso. Porque se o produto é negativo, então o cosseno é negativo. Se o cosseno é negativo, é porque o ângulo está aqui de π sobre 2 para frente. E aí o ângulo tem que ser obtuso. Só uma observação breve dessa propriedade. A quarta propriedade, que é a que é importante, que eu falei, né, do produto dar zero, é essa mesma. Ela vem direto da definição mesmo. Porque se o ângulo entre os vetores for 90 graus, né, se for π sobre 2 radianos, então o cosseno de θ é zero, consequentemente o produto interno de U com V vai ser zero, porque é o produto das normas vezes o cosseno. Então, se o ângulo, se os vetores são ortogonais, como a gente chama, né, se o ângulo entre eles for 90 graus, o produto entre eles é zero. Beleza? Da mesma forma, a gente pode retornar essa expressão aqui todinha, né, porque se o produto dá zero, isso significa que, já que a norma é positiva, o cosseno tem que ser zero, e o único ângulo de 0 a π que o cosseno é zero é o ângulo de 90 graus. Então, se o produto deu zero, você sabe também que os vetores são ortogonais. Né? Uma expressão é uma equivalência aí, no caso. Tá? Então, muito importante vocês observarem isso, tá? Guardarem isso na cabeça de vocês. Produto interno, vou até frisar aqui de novo. Produto interno igual a zero significa que os vetores são ortogonais, que o ângulo entre eles é 90 graus. Guardem essa informação aí na cabeça de vocês em algum espaço, porque ela vai ser útil para o resto do curso. Tá? E a última propriedade que está aqui, cadê? A do ângulo, também é fácil. A quinta. A quinta. É só você observar que o produto interno de U com V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. E aí, claro que se os vetores não forem nulos, né, se U for diferente de zero e V também, então eu posso dividir dos dois lados pela norma de U e pela norma de V, obtendo uma expressão para calcular o cosseno do ângulo entre dois vetores, que é cosseno de θ é igual a U interno V dividido por norma de U vezes norma de V. Certo? Então, essa expressão é a que permite a gente calcular o ângulo em termos do produto interno. E aí, se a gente souber o produto interno e souber as normas, por exemplo, a gente consegue calcular o ângulo entre os vetores de maneira bem prática. Tá? Junto com a desigualdade de Cauchy-Schwarz, a gente tem também uma expressão que pode, na verdade, definir o ângulo dentro de um espaço vetorial mais geral. Tá? Porque a desigualdade de Cauchy-Schwarz vai garantir que esse número aqui está entre 0 e 1 e vai ser, portanto, o cosseno de algum ângulo. Né? A gente pode usar essa expressão para definir o ângulo também, aonde não existe essa definição. E essas foram as propriedades. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Produto escalar, blá, 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 blá. Beleza. Fizemos. Exemplo, a gente vai fazer só mais alguns exemplos agora para concluir. Eu estou só
Vendo se eu não esqueci de nada. Beleza. Tá? Então, essas propriedades aí são extremamente importantes do produto interno. E vamos fazer só alguns exemplos para fechar a noite com chave de ouro. E a gente poder dormir tranquilo, sabendo que Domênico voltou para o braço da mãe dela. E vamos lá. Quais são os exemplos? Deixa eu ver. Aqui. Então, a gente viu coisas relacionadas com ângulo, né? Então, deixa eu achar aqui as propriedades de ângulo. É muito chato quando você faz uma piada e ninguém ri. Aí bota a risadinha no chat. Não é a mesma coisa. Eu garanto que tá todo mundo rindo. Aí, Na moral. Tá, vamos lá. Então, agora a gente sabe relacionar o produto interno com ângulos, né? A gente viu os exemplos. Aqui. Ah, não, aqui eu passei demais. Propriedades, que a gente já viu. Aqui. Então, primeiro exemplo. Calma, daqui a pouco a gente vê a prova de Juliette, pelo amor de Deus. Vamos fazer esses exemplos aqui. Primeiro. Mostre que U igual a 1 menos 2 e V com coordenadas, deixa eu ver, menos 2, menos 4, são ortogonais. Ou seja, que o ângulo entre esses vetores U e V aí é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui é só para frisar mais uma vez o que é que você faz para mostrar que vetores são ortogonais. Tá? Vetores são ortogonais quando o produto interno dá zero. E quando o produto interno entre dois vetores dá zero, esses vetores são ortogonais. Então, se eu quero mostrar que U e V são ortogonais, eu vou calcular o produto de U por V. E o resultado vai ser, assim como a gente fez com coordenadas, né? Vai ficar 1 vezes menos 2, mais menos 2, vezes menos 4. 1 vezes menos 2... Eita, peraí. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Fiz. É porque é trocado aqui. Opa. Perdão. Corrigir aqui. 1 vezes menos 4, agora sim, menos 2, vezes menos 2. Agora tá certo. Então, 1 vezes menos 4 dá menos 4, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, então fica menos 4, mais 4, igual a 0. Portanto, U e V são ortogonais. Beleza? Segundo exemplo. Professor, Diga, Márcio. quando a gente for finalizar a resposta da questão, no caso, a gente precisa botar a proposição ou se a gente só mostrar que o IV é igual a 0, já... Não, veja, você só precisa fazer o seguinte. O que é que você precisa mostrar? Mostrar que o produto dá 0. Fez a conta, deu 0. Então são ortogonais, pelo assunto que a gente viu na aula. A gente viu na aula essa parte. Tá? A única coisa que eu acho interessante vocês praticarem, tentar fazer sempre, é responder o que foi pedido. Por exemplo, se a questão pediu para você mostrar que U e V são ortogonais, então o final da sua questão tem que ser alguma coisa do tipo, logo, U e V são ortogonais. Então você tem que responder minimamente o que foi perguntado. Então, se foi perguntado aí qual o ângulo entre os vetores, então você tem que, mesmo que você bote de maneira simbólica, você pode colocar assim, né? Então o ângulo entre os vetores é tanto, depois de fazer a conta, não custa nada.
responder a pergunta com o que foi pedido de maneira clara, né? Mas não precisa colocar exatamente a proposição, não. Tá? Se foi algo que a gente viu em sala, sem problema. Aí, agora, é uma dúvida, quando o senhor disse, se fosse a questão fosse qual o ângulo entre os vetores, eu poderia concluir que que seria 90, porque eles são ortogonais, ou precisaria fazer a conta usando... Não, a gente não acabou de ver isso, a gente acabou de ver que se o produto interno dá zero, os vetores são ortogonais. E Mas- se os vetores são ortogonais, o produto dá zero. Então, fez a conta, deu zero, são ortogonais. Descobriu que são ortogonais, se fizer o produto vai dar zero, você não precisa nem fazer a conta. Porque aquela proposição 5 não é para descobrir o ângulo, não é? Sim. Você Aí- pode, mas é o que eu estou dizendo, não precisa. Ah, beleza. Não precisa, porque a gente acabou de dizer já que se o produto deu zero, os vetores são ortogonais. Beleza. Ok? O que não significa que estaria errado fazer, tá? Mas, diga. Na soma, o senhor deu um exemplo, tipo, quando tá somando dois vetores, como fica o resultado mais ou menos? Tem como dar um exemplo assim visual de multiplicação de dois vetores? Só para eu tentar raciocinar melhor. Veja, tudo que eu coloquei aqui é exatamente isso que você está pedindo, porque assim, eu tenho o vetor U, o vetor V. O vetor produto interno não existe. Não existe um vetor produto No caso, interno. é só para definir O que existe- ângulo O que, o que existe é o número, que é o produto interno. E esse número eu não vou conseguir colocar aqui de jeito Entendi. nenhum. O produto interno é o produto das normas vezes o cosseno. Tá? Ok. Próximo exemplo. Isso aqui não. Isso aqui não. Esse aqui, só para a gente fechar. Então, calcule o ângulo entre os vetores. U com coordenadas, sei lá, 1, e V com coordenadas 3, menos 2. Pronto. Vamos calcular o ângulo entre o I e V. E aí, para calcular o ângulo entre o I e V, a gente vai fazer uso da expressão que a gente viu, né? Que o cosseno do ângulo entre o I e V é o produto interno de U por V dividido pelo produto das normas. Tá? Eu considero interessante, sempre que vocês forem fazer um exercício que envolve alguma fórmula, mesmo que seja uma simples como essa aqui, que vocês escrevam a fórmula, porque isso ajuda a memorizar. Né? Toda vez que você vai usar, escreve a fórmula e aplica. E aí vai chegar o momento que você não vai precisar ficar escrevendo direto. E outra coisa, para organizar as contas, o que você pode fazer também, né? A gente vai ver algumas fórmulas aí que o numerador vai ser um determinante, algumas coisas que vão acabar ficando... Vão deixar a conta grande. Se você for fazer botar a fórmula e sair substituindo. E aí eu considero interessante também, quando você tem uma fórmula aqui que você quer aplicar, você colocar a fórmula e antes de colocar os dados na fórmula, você fazer as contas. Por exemplo, eu vou precisar aqui em cima do produto interno de U com V. Então, eu vou fazer aqui embaixo essa conta, né? Quem é U vezes V? O vezes V é 1 vezes 3 mais 1 vezes menos 2, e isso dá 3 menos 2, 1. Pronto, então, agora, quando eu for recolocar essa expressão aqui, aí eu já coloco que isso aqui deu 1 aqui no numerador. E aí vamos calcular a norma de U agora. Norma de U é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, da raiz de 2. Então, eu já coloco aqui raiz de 2, que multiplica a norma de V, que dá raiz de 9 mais 4, que é raiz de 13. Então, dá raiz de 13 aqui. E aí, depois eu só faço simplificar. Se eu fosse colocar essas contas todas junto da fórmula, ia ficar uma bagunça, e às vezes a pessoa se atrapalha só por causa dessa bagunça. Aí é melhor você organizar a parte de conta em uma seção à parte na sua folha, e aí depois você só fazer
colocar os resultados na fórmula, né? Então, isso vai ficar 1 sobre raiz de 26. E aí, a gente já se depara com um pequeno problema, né? Porque o exercício, ele pediu o ângulo, né? Então, se o exercício pedir o ângulo, é interessante a gente retornar como resposta o ângulo, tá? Mas aí eu vou fazer uma observação aqui relacionada a isso, que é o seguinte. Primeiramente, observem que, como a função cosseno é injetiva no intervalo de 0 a π radianos, né? A função cosseno, o gráfico é assim, né? De 0 até π, ela é uma função injetiva. O que é que isso me diz? O que é que significa ser injetiva? Significa que para cada cosseno de θ que eu encontro, vai existir um único θ que tem aquele cosseno. Tá? Então, como o cosseno é injetivo, saber o cosseno automaticamente vai lhe dizer qual é o ângulo através da expressão. Então, em um certo sentido, você responder que o cosseno de θ é 1 sobre raiz de 26 é suficiente. Por quê? Porque só existe um ângulo que tem esse cosseno dentro do intervalo de 0 a π radianos. Tá? Então, não estaria errado você terminar a sua questão dizendo assim, cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 26. Até porque a gente não sabe, né, qual é esse ângulo. A gente sabe que ele existe por causa do que eu falei agora a respeito do cosseno ser injetivo, mas a gente não sabe que ângulo é esse. Então, responder isso não está errado. Mas seria o equivalente a, por exemplo, eu perguntar sobre qual é o aluno que fez tal coisa, e aí a pessoa me responder com o número de CPF dessa pessoa, entendeu? Beleza, com o número de CPF eu consigo identificar a pessoa, se eu tiver a ata, por exemplo. Mas você não respondeu exatamente o que foi perguntado, você respondeu com outra coisa. Entendeu? Então, assim, para a resposta ficar condizente com a pergunta, e aí, assim, nesse sentido, eu não faço muita questão disso, mas, assim, é mais uma questão de deixar as coisas organizadas para vocês mesmo. Mas, assim, respondendo dessa forma, para mim, já estava mais do que suficiente. Mas, se você quiser responder exatamente o que foi perguntado, se você quer responder qual é o ângulo, sem saber qual é o ângulo, você pode simplesmente dizer que o ângulo θ é o ângulo cujo cosseno é 1 sobre raiz de 26. Tá? As duas respostas estão certas, mas essa segunda ela está um pouquinho mais certa, vamos dizer assim. Porque se a pergunta foi qual é o ângulo, a sua resposta é exatamente o ângulo. Ok? É um detalhe pequeno, tá? Que eu particularmente não me importo tanto assim, mas eu só estou passando a vocês porque deixa a coisa um pouco mais bonita quando você vai escrever para outras coisas, por exemplo. Tá? Então, o que a gente tinha para ver hoje é só isso. Só isso. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nos exercícios do Reis e Silva. Ele tem bastante exercício dessa parte de produto interno. Os exercícios lá no Reis e Silva começam na página 38 e vão até a página 39, tá? Tem também os exercícios do Paulo Interli também, tá? Só que ele faz as coisas no espaço e aí nos problemas propostos tem uma parte que é exclusiva para vetores do plano, tá? Que vocês podem fazer. Mas assim, não traria muitas dificuldades de tentar fazer no espaço também não, porque não tem tantos problemas, tá? E aí eu sugiro que vocês, se puderem, se derem, deem uma olhada nos exercícios das páginas 66 até... deixa eu ver aqui... Até 69, 70, tá? E deem uma olhada em quais são os exercícios que estão relacionados com a parte que a gente viu, né, de produto interno, de vetores no plano, e aí façam. O bom do Paulo Interli é que ele tem gabarito, aí vocês podem conferir a resposta. Tá? Os exercícios do Reis e Silva, talvez tenha solucionário na internet, tem que procurar,
mas o gabarito ele não vem com o livro, né? O livro não dá as respostas. Então, vocês têm essas duas fontes aí de exercícios que vocês podem usar, tá bom? Então, por hoje é só. Boa noite aí para vocês e até a próxima aula, que será na sexta-feira de tarde. Beleza? Parar de gravar aqui. Pronto.